Bom, a aula de hoje é a última aula, né? Uma aula sobre a nossa assistência de enfermagem aos pacientes graves, que são aqueles pacientes de urgência, emergência, tá? A nossa prova vai ser. Eu vou enviar ela amanhã, hoje é quinta, vou enviar ela amanhã de manhã, aí vocês vão ter sexta, sábado, até domingo para me entregarem a prova, tá? E é isso. Tá bom, gente? Vamos iniciar. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Enfim, a gente sabe que todos os pacientes que eles procuram a atenção médica, eles devem ser atendidos, porque parte daquele pressuposto da universalidade que a gente viu no SUS, é um dos princípios, né? Que todos os pacientes têm um atendimento universal. Qualquer pessoa que chegar no atendimento de saúde tem direito a ser atendido. A função do pronto-socorro é priorizar o atendimento de urgências e emergências. Nessa questão de priorizar, está relacionada à classificação de risco. Quando esse paciente ele chega no hospital de urgência e emergência, na porta de entrada, a gente classifica esse paciente. Então, tem que ser de acordo com as prioridades. Se o paciente está mais grave, tem risco iminente de morte, ele vai entrar antes de um paciente que está estável, né? E em relação a isso, a gente tem que entender alguns conceitos, né? A diferença de emergência para urgência. A emergência é a constatação de condição de agravo à saúde que implica em sofrimento intenso e risco de morte iminente, né? Um risco iminente de morte. Então, quer dizer que aquele paciente está perto de acontecer uma morte. Ele está muito grave e a qualquer momento ele pode chegar a óbito. Essa é uma classificação da emergência. Então, portanto, precisa de tratamento médico imediato. A urgência é uma ocorrência imprevista de agravo, também é um agravo de saúde, só que, ao contrário da emergência, a urgência ela pode ter risco, pode ter um potencial risco à vida desse paciente. Não é que ele tem um risco, tá perto de acontecer, né? Não é um risco iminente de morte, ele tem um potencial risco à vida. Pode ser que se esse paciente não for atendido, esse paciente é um paciente de urgência, ele não for atendido da melhor maneira, ele pode evoluir para um quadro de emergência. Então, ele tem um potencial risco à vida, mas ele não tem um risco iminente de morte. Vocês conseguiram entender aqui a diferença dos dois? Sim. Aí. E os exemplos, né, de emergência são as hemorragias graves, paradas respiratórias, paradas cardíacas são emergências e precisam de tratamento médico imediato. A gente vai passar esse paciente na frente sempre. E as urgências são o caso das luxações, torções, fraturas. Esse paciente ele está com dor de cabeça, esse tipo de coisa. Mas em relação às fraturas, depende da classificação dessa fratura também, porque às vezes é uma fratura de um osso grande que pode causar uma hemorragia. Então, a gente avalia se esse paciente é de urgência ou emergência. A gente vai avaliar de acordo com os sinais vitais, né, os parâmetros do que a gente vai conseguir ver aqui na aula, alguns parâmetros que a gente vai observar para definir se esse paciente é um paciente de emergência ou de urgência. Essa é a classificação de risco que a gente utiliza. Emergência é aquela pessoa que está com risco imediato de perder a vida, então o atendimento tem que ser agora. Esse paciente chegou, ele vai ser atendido. Urgência é uma condição, é um potencial risco à vida, mas que essa condição pode se agravar com atendimento, mas esse paciente pode esperar, desde que ele seja bem avaliado. Então, esse paciente pode esperar até 60 minutos. Pouco urgente, que é o baixo risco de agravo imediato à saúde, esse paciente, né, caso de esse paciente ele pode demorar até 2 horas para ser atendido. E o não urgência é que não tem risco de agravar a saúde. Esse paciente está com dor de cabeça, está com quadro febril, desde que não seja muito grave, né? Tem uns critérios também, porque se esse paciente tiver com dor de cabeça ao ponto de ser uma crise hipertensiva, se torna uma urgência já. Então, a gente vai avaliando o paciente para ver em que critério ele se insere. E esse paciente não urgente ele pode esperar até 240 minutos, que são 4 horas, né? 4 horas. Vocês entenderam aqui, gente? Esses três. Sim.
Em relação à identificação da situação de maior gravidade, né? O que a gente tem que identificar e levar em consideração como sendo uma situação de maior gravidade. Febre com suspeita de neutropenia. Os neutrófilos, eles são os mesmos leucócitos que a gente conhece, então são as células de defesa do sistema imunológico. Então, se esse paciente está com quadro febril por uma infecção e tem-se uma suspeita da taxa de leucócito, já é uma situação de emergência e ela deve ser avaliada de forma prioritária. Não só a febre em si, né? Febre com suspeita de neutropenia, que é essa baixa dos leucócitos, que vai influenciar no sistema imunológico. Então, é uma situação de emergência. A pré-cordialgia ou dor torácica, essa pré-cordialgia é a dor no tórax anterior, né? Angina, a gente chama mais de angina de tórax, dor torácica. E a gente avalia como sendo uma situação prioritária, porque a dor pré-cordial, ela está diretamente relacionada a causas cardíacas. Então, se esse paciente ele chega para mim na emergência e ele fala para mim que ele está sentindo uma pressão no tórax anterior, aí eu vejo os sinais vitais desse paciente, esse paciente está com a pressão alterada, ele tem essa dor pré-cordial, ela irradia para o braço esquerdo, então é indicativo de um infarto agudo de miocárdio, de uma síndrome coronariana. Então, por isso que a dor pré-cordial, a dor no tórax anterior, ela é dita como uma situação de emergência prioritária também, tá? Alterações neurológicas agudas, essas alterações neurológicas elas dizem respeito a déficit motor, fraqueza, o paciente ele tem hemiplegia, que é aquela paralisia de uma parte do corpo que é característico do paciente que está no processo de AVC, né? Ele está sofrendo AVC e ele teve paralisia de um lado do corpo, de um lado da face ou de um membro. Então, essas alterações neurológicas a gente leva em consideração. As convulsões também é uma alteração neurológica aguda. Basicamente, as alterações neurológicas são essas, né? Hemiplegia, paralisia, fraqueza motora, convulsões, são mais essas situações que também são ditas como situação de emergência e elas devem ser avaliadas de forma prioritária. Suspeita de obstrução das vias aéreas, no caso o paciente está com dificuldade de respirar ou ele chega, como é que eu posso dizer, inconsciente, a gente avalia a obstrução das vias aéreas, se tem algum corpo estranho ou se esse paciente não está conseguindo respirar, tem um quadro de cianose, quando ele fica azulado, né, quando esse paciente está com suspeita de obstrução das vias aéreas ou ele não consegue tossir, não consegue falar, então a gente faz essa avaliação. Paciente com suspeita de obstrução das vias aéreas é uma situação de emergência, então a gente avalia, faz medidas, né, de acordo com conduta médica para a desobstrução das vias aéreas, vai variar muito do critério do paciente, do quadro dele. Entenderam, gente, aqui essas identificações, situação de maior gravidade? Sim. Tem alguma dúvida, a gente pode perguntar. Outras situações que são de maior gravidade que a gente como equipe de enfermagem tem que estar atento é a hematêmese, que é o vômito com sangue, né? A hematêmese, ela é bem característica, na verdade ela não é característica, ela é um sinal de ensangramento do trato gastrointestinal superior, que é do estômago, né, para cima. Então, tem que estar atento a essas situações. Pode ter tido um rompimento de úlcera, por exemplo, esse paciente tem um quadro de gastrite crônica e essa gastrite evoluiu para uma ulceração gástrica ou esofágica. E esse paciente chega na emergência com sangramento, né, com vômito, na verdade, vômito com sangue. Então, a gente suspeita de sangramento no trato gastrointestinal superior, que é uma situação muito grave, porque se for um sangramento muito intenso, esse paciente pode ter uma hipotensão e pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Enterorragia, também é um tipo de hemorragia, mas é hemorragia intestinal, então a gente também fica atento. Hemoptise é eliminação de sangue por meio de expectoração, né? Então esse paciente ele tosse, e nesse catarro que ele
faz que ele expele pela boca, tem presença de sangue. Então, é característico de trauma de pulmão, né? Mais das vias respiratórias. Então, a gente tem que ficar atento também a quando esse paciente tosse e essa expectoração dele vem com presença de sangue, tá? Dor intensa também é uma identificação de maior gravidade. A dor intensa, de modo geral, né? Paciente traumatizado, paciente cardíaco, a gente sempre leva em consideração a dor do paciente. E, por último, o rebaixamento do nível de consciência. A gente vai aprender nessa aula como avaliar o nível de consciência do paciente, que é o que o paciente chega na emergência, a gente já faz essa avaliação a primeiro momento, principalmente o paciente traumatizado. Quando o SAMU ele traz esse paciente que ele dá entrada na emergência, a primeira coisa que eu pergunto é a escala de Glasgow, quanto que está o Glasgow desse paciente, que é uma escalinha que a gente vai ver aqui nessa aula, para saber qual é o nível de consciência, se ele teve um trauma leve, se ele está alerta, se ele está orientado, entendeu? Vocês já viram, gente, a escala de Glasgow alguma vez? Ou não? Alguém já viu? Sabe o que é? Gente... É para identificar o nível do trauma do paciente? Não, é o nível de consciência. Mas vocês já viram isso ou não? Já é aquela que inicia de 15, mais próximo do nível de consciência do paciente, isso. né? A gente vou falar nessa aula aqui sobre a escala de coma de Glasgow. Vou explicar bem direitinho para vocês entenderem como é que a gente vai avaliar e quais são os critérios, tá? O que a gente tem que avaliar também? Essas alterações marcantes dos sinais vitais. Além de todas essas situações aqui que a gente avalia no paciente, a gente vai avaliar principalmente os sinais vitais desse paciente, porque os sinais vitais vamos dizer a condição cardíaca, a condição respiratória, né, a condição geral desse paciente. Então, a gente observa alterações marcantes. No que diz respeito a alterações marcantes, a gente sabe, por exemplo, o parâmetro da frequência ventilatória. O ideal de um adulto em uma situação normal é que seja de 12 incursões respiratórias por minuto até 20. Se o paciente ficar entre isso, ele está ok. Só que se essa frequência ventilatória for acima de 36 respirações por minuto ou abaixo de 8 respirações por minuto, a gente tem que estar atento, tem que falar para o enfermeiro, tem que falar para o médico, olha, esse paciente está taquipneico, né, ou bradipneico. A gente avalia os sinais vitais e tudo que seja uma alteração marcante, tudo que vá muito além do parâmetro que é de 12 a 20, a gente tem que estar atento em relação à frequência ventilatória. A saturação arterial de oxigênio, ela não pode estar abaixo de 90%. O ideal é que ela esteja entre 96, né, e 100, entre 96 e 100. Então, se esse paciente ele chega para mim, vocês sabem como é que vê a saturação de oxigênio do paciente? Oxímetro? Isso, com oxímetro. Aí a gente vê a saturação desse paciente, se esse paciente está saturando abaixo de 90%, a gente tem que ficar atento, é uma alteração marcante do sinal vital desse paciente, porque se ele está saturando menos que 90%, o que eu entendo é que ele não está conseguindo respirar, né, primeiramente, ou ele está com hemorragia muito grande, que a circulação dele não está tendo oxigênio, não está levando oxigênio para os tecidos. Então, a gente observa a saturação de oxigênio. Frequência cardíaca, o indivíduo adulto normal, a frequência cardíaca é de 60 a 90, menos de 60 é BRAD e maior que 100 é taquicardia. Então, uma alteração marcante é acima de 120 batimentos por minuto ou abaixo de 40 batimentos por minuto. Então, a gente fica atento a esses parâmetros da frequência cardíaca também. A gente fala 120 batimentos por minuto porque às vezes o paciente, só o fato dele entrar na emergência já altera os sinais vitais, né? Então, às vezes o paciente está bem, só está um pouco nervoso e a frequência cardíaca dele vai acima de 100, mas não acima de 120 batimentos por minuto. Então, a gente se atenta a essa frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto e abaixo de 40 batimentos por minuto.
A pressão arterial sistólica abaixo de 90 mmHg, né, milímetros de mercúrio, a gente faz a avaliação. Então, basicamente é isso. Sinais vitais a gente vai avaliar dentro desses parâmetros aqui, se esse paciente está bem ou se ele está tendo uma alteração muito grave dos sinais vitais. Se ele está tendo uma alteração muito grave, muito marcante dos sinais vitais, é porque tem alguma coisa errada, né? Entenderam, gente, aqui dos sinais vitais? Tem alguma dúvida quanto aos parâmetros, Então, vou continuar. Quando o paciente grave ele chega na emergência, a gente tem algumas prioridades com esse paciente, principalmente se esse paciente chega consciente, né? Paciente em estado grave, a gente tem algumas prioridades. Então, as prioridades são avaliar o nível de consciência, que é através da escala de Glasgow, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Está mais lá na frente, mas a gente avalia o nível de consciência a partir da escala de Glasgow. Vai acalmar esse paciente, porque se esse paciente estiver muito agitado, vai dificultar nos sinais vitais, né? Vai alterar os sinais vitais. Se esse paciente já está infartando, por exemplo, e ele não se acalmar, aí que a pressão dele vai lá em cima e realmente ele vai infartar. Né? Se ele tiver só com a síndrome coronária, que é uma isquemia prévia, e esse paciente ficar muito nervoso e não se acalmar, ele pode sim evoluir para o infarto. Então a gente acalma esse paciente, senta ele na maca, pergunta se está tudo bem, chama o acompanhante, né? Observa se algo impede a ventilação e favorecer o oxigênio. Quando esse paciente ele chega na emergência, a gente vai observar se as vias aéreas estão pérvias, né? Se ele estiver falando, a gente supõe que a ventilação dele está normal. E a gente favorece a oxigenação com a máscara de Venturi. Se eu não me engano, acho que são 12, eu esqueci a quantidade certa que a gente pode administrar sem prescrição médica. Mas tem uma quantidade certa que esse paciente pode chegar e a gente pode favorecer a oxigenação para ele se ele estiver muito nervoso, né? Estiver assim muito agitado, não conseguir respirar direito. Então a gente pode favorecer essa oxigenação prévia. Perguntar o que ocorreu é importante, a gente perguntar quando esse paciente der entrada, ele está consciente, a gente perguntar por que ele deu entrada ali, para a gente saber o histórico, o que está acontecendo com esse paciente, o que trouxe ele ali. Pode perguntar para ele e para o acompanhante, se estiver ali. Examinar o paciente como um todo, sinais vitais, condição de saúde, histórico, perguntar se ele tem alguma alergia a medicamento, porque se esse paciente tiver alergia à dipirona, né, e o médico prescrever dipirona para ele já vai ter uma reação anafilática. Então a gente pergunta, examina o paciente, pergunta do histórico, pergunta se ele tem alguma doença prévia, se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, se ele tem alguma alergia. Verifica os sinais vitais para ver se esse paciente está tudo bem com ele. Estanque hemorragias. O ideal é que esse paciente chegue, né? Se ele vier do SAMU, ele já vem estável. Mas se ele der entrada sozinho, a gente faz esse estancamento de hemorragia. Administrar medicamentos e realizar procedimentos conforme prescrição médica de enfermagem. Informar o paciente e o acompanhante do estado de saúde de procedimentos realizados, importante. Propiciar conforto ali, até porque a situação já é bem complicada, e dar apoio emocional para esse paciente. Então, as prioridades básicas de todo paciente que dá entrada na emergência são essas: avalia o nível de consciência, acalma esse paciente, pergunta o que aconteceu, favorece a ventilação se esse paciente tiver com dificuldade de ventilar, pergunta, examina ele, faz anamnese histórico, explica para a família, explica para o paciente o que vai acontecer. Tá? Então, o nível de consciência ele pode variar do indivíduo, ele vai desde o indivíduo alerta, que é aquele indivíduo que fala, né? O indivíduo está consciente, orientado, até o coma. Só que para esse paciente chegar até o coma, ele pode passar por uma confusão, né? Ele pode estar alerta e consciente, mas não muito orientado, então ele pode estar confuso,
falando coisas fora de contexto, que não tem nada a ver. Pode estar letárgico, que é aquele paciente que ele já está com um rebaixamento do nível de consciência. Quando o paciente letárgico é aquele paciente que ele está na emergência e ele dorme e acorda. Tipo, ele está dormindo, aí tu fala com ele, ele acorda, aí responde, depois volta a dormir de novo. Esse é o paciente letárgico. E o estupor é aquele paciente que só responde a estímulos dolorosos. O paciente, ele está dormindo, né? Teoricamente está dormindo, está com rebaixamento do nível de consciência. Tu fala com ele, ele não responde. Mas aí tu vai lá e faz algum estímulo doloroso, seja no externo ou no leito da unha. Aí só assim esse paciente, ele responde. Aí esse é o paciente que está em estado de estupor. Quadros agudos de convulsão com distúrbio de atenção associado e flutuação durante o dia ao delírio. Uma alteração, né, do sistema neurológico, o paciente também pode estar assim. E o coma, que é quando o paciente ele não responde a nenhum estímulo. Eu falo com ele, o paciente não responde, eu faço um estímulo doloroso, esse paciente continua com os olhos fechados. Então, essa é a diferença. O paciente ele pode estar alerta, consciente, orientado. Ele pode estar alerta, consciente, mas no estado de confusão, alerta, na verdade, mas no estado de confusão mental. Ele pode estar letárgico, que é quando ele dorme, a gente fala com ele, ele acorda, mas depois ele volta a dormir de novo. Pode estar em estado de estupor, que é quando ele só responde a estímulos dolorosos. E pode estar no quadro de nível de consciência, rebaixamento de nível de consciência, ao ponto de ser um coma, que ele não responde a nenhum tipo de estímulo interno ou externo. Entenderam, gente, aqui a diferença? Sim. Tá bom. Então, essa aqui é a escala de coma de Glasgow, que o paciente ele chega na emergência, principalmente paciente de trauma, né, que sofreu um acidente de trânsito, queda da própria altura. Esse paciente dá entrada na emergência e a gente, na verdade, já vem uma escala de Glasgow, a gente já pergunta para o socorrista quanto que é o Glasgow desse paciente. O socorrista vai me falar, esse paciente está com Glasgow 8. E ele, quando ele chega, eu avalio a escala de coma de Glasgow dele novamente. Então, a escala, ela tem 3 parâmetros, a gente utiliza 3 parâmetros para avaliar esse paciente, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Então, como vocês podem ver, cada variável tem um score, né? A abertura ocular espontânea é quando eu chego, falo com esse paciente e a abertura ocular espontânea é quando eu só chego e esse paciente já abre o olho, né? Ele sente a presença de alguém chegando e ele já abre o olho. Então, essa é uma abertura ocular espontânea. A abertura ocular à voz é quando eu chego, esse paciente não abre espontaneamente, mas quando eu falo com ele, ele abre os olhos. A abertura ocular à dor é quando eu faço um estímulo doloroso e só assim esse paciente faz a abertura ocular. E tem o paciente que não abre, né, nem a voz, nem a dor e nem tem uma abertura ocular espontânea. Então, o Glasgow dele, na verdade, o score dele na variável de abertura ocular seria 1. Esse paciente não tem nenhum estímulo, né? Em relação à resposta verbal, paciente orientado, eu chego para esse paciente e pergunto, o que aconteceu, seu João? Aí ele, eu bati na moto, não sei o que, e caí. Aí esse paciente está orientado, está com a resposta verbal orientada. Paciente com resposta verbal confusa, eu chego para ele, pergunto o que aconteceu e ele não sabe, né? Ele fala que não sabe, não lembra, não sabe o que aconteceu, só acordou naquela hora. Então, esse paciente ele tem uma resposta verbal confusa, ele não sabe basicamente o que aconteceu com ele. Ele só está ali, né, acordou e está ali confuso com o cenário. A resposta verbal, que são as palavras inapropriadas, é quando eu chego para esse paciente, pergunto para ele o que houve, por exemplo, e ele começa a contar outra coisa. Tipo, eu estava tomando café,
aí a minha tia, não sei o quê. Então, tipo, totalmente fora de contexto, essas palavras inapropriadas. Eu pergunto uma coisa e esse paciente fala outra coisa que não tem nada a ver. Então, se esse paciente faz isso, o score dele de resposta verbal é 3. Palavras incompreensíveis é quando o paciente ele só geme, né? Ele não consegue falar nada, ele geme ou ele balbucia alguma coisa, mas você não consegue entender nada. E aquele paciente que não responde, né? Que não tem nenhuma resposta verbal. Eu falo com ele, ele não me responde em nenhum momento. A resposta motora score 6 é quando o paciente obedece comandos. Então, eu chego para esse paciente e falo, seu João, coloca a sua mão direita no seu tórax, né, em cima do seu peito. Aí ele consegue obedecer. O score pontuação 5, que localizador, é quando eu faço um estímulo de dor e esse paciente consegue sentir, né? Ele tem uma reação, seja verbal, seja motora. Então, ele é localizador. Eu faço um estímulo doloroso e ele consegue entender, né? Fala, e tem alguma reação. O movimento de retirada é quando ele faz uma flexão normal. No caso, eu faço alguma coisa e esse paciente retira o membro dele. Retira o membro daquele lugar. Eu puxo o braço e ele retira, volta o membro para o lugar que estava. A flexão anormal, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, que é a flexão. Tá aqui. A flexão anormal, peraí só um momento. A flexão anormal é a que a gente chama de decorticação. Esse paciente, você vê que o braço dele está fletido em cima do tórax, então ele está contraindo, né? Está flexionando. Então, a decorticação é essa flexão anormal. O paciente vai estar nessa posição aqui. E a extensão anormal é a descerebração. O membro dele está estendido e ele está nessa posição. Então, essa é uma extensão anormal, o membro está estendido ao lado do corpo, e essa é uma flexão anormal, né? É quando o paciente ele chega, que a gente vê esse paciente, seja com decorticação ou descerebração, a gente vê que o nível de consciência dele está muito grave, ele está muito mal. E a resposta motora, nenhuma, né? O paciente não tem nenhuma resposta motora, ele não obedece comandos, ele não é localizador, ele não tem nem flexão anormal e nem extensão anormal. Vocês entenderam, gente, aqui as variáveis? Tem alguma dúvida quanto a alguma? Sim. Tá bom. Então, quando esse paciente ele está com score de 15, que é o máximo, esse paciente está bem, né? Ele abre espontaneamente os olhos, ele tem uma resposta verbal orientada, ele obedece comandos, então ele está muito bem. O mínimo é o paciente com 3, o paciente com score de 3, provavelmente esse paciente está comatoso, inconsciente. E o critério de intubação é quando o paciente está com score de 8. Já escolhe-se já entra no critério de intubação. Esse paciente já é intubado para prevenir as vias aéreas. Entenderam? Gente, aqui é a escala de Glasgow. Decorem essa escala, martiguem, porque a gente vai fazer muito na vida. Eu trouxe aqui alguns locais de estímulo doloroso, né? No caso do paciente que a gente vai avaliar a escala de Glasgow, ou a escala de Como de Glasgow, como é que eu posso dizer? Nosso estímulo de dor são basicamente esses aqui, principalmente essa pressão nas extremidades do dedo. A gente pega uma tampinha de caneta e faz uma pressão no dedo. Aí a gente vê se esse paciente está localizando dor. Faz o pinçamento do trapézio. Bem aqui no trapézio a gente dá uma apertada. É um estímulo de dor. Incisura supraorbitária. A gente faz uma pressão nos olhos assim, né? Do paciente, bem em cima. É bem dolorido essas 3. Tem também estímulo ao... Tem o manipulso interno, Isso, né? Que eu ia falar.
tem a do externo. A gente parece que é proibido ou não se faz mais, é algo assim. Não se faz mais, parece. A do externo, antes eu aprendi também a do externo, quando eu estudava, mas não se faz mais o estímulo doloroso no externo. Não me lembro o porquê, mas eu sei que quando estava já no final da graduação, o professor me disse que não se fazia mais. Então, a gente sempre faz essa do leito da unha, né, das extremidades dos dedos. Mas tem a do externo, tem Professora, torção do mamilo. Oi. a Andréa Assunção tá perguntando como faz, porque não dá pra senhora ver o chat aí. Tô falando. Ah, tá. Como faz o quê? O estímulo? O estímulo, tá perguntando. Mas qual dos três? Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês, peraí. Ela não especificou. O O último. último, ela tá falando. Ah, é porque é como se vocês fizerem vocês, ó, a gente coloca, se vocês forem prestar atenção, a mão da pessoa que está fazendo a estimulação física é como se ele estivesse atrás da cabeça do paciente, né? E ele pega o dedão e aperta mesmo abaixo, quase entrando no olho. Tem os ossos, né? E tem a incisura supraorbital, que é esse fundinho que tem aqui no olho. Aí a gente aperta o paciente. Não sei se deu para entender. Com o dedão. A gente aperta mesmo, afunda, que é bem dolorido. Será que ela entendeu? Acho que ela disse dói mesmo. Mas eu nunca vi, gente, particularmente fazer esse estímulo do olho, não. Eu sempre vejo o do leito ungueal, né, que é o da unha, do trapézio também, do externo, mas hoje não se faz mais, mas é os que eu mais vejo. Esse da incisura supraorbitária eu nunca vi, particularmente. Acho que tem, mas a maioria das pessoas não fazem, tá? Tá. Em relação ao rebaixamento do nível de consciência. Peraí, gente, só um minuto. Vou tirar meu óculos. Vou colocar, na verdade. Tá. Quando o paciente ele tem um rebaixamento do nível de consciência, é realizado um atendimento inicial, né, na sala de emergência, um diagnóstico do rebaixamento do nível de consciência. Então, algumas perguntas a gente tem que se fazer para que a gente possa conduzir adequadamente o caso, a gente como equipe de enfermagem. Então, a gente pergunta, essa via aérea está protegida? Esse paciente está conseguindo respirar? Não tem nenhum corpo estranho na via aérea desse paciente? A gente se pergunta, né, sobre isso. A oxigenação e a perfusão sistêmica estão garantidas, esse paciente está com uma saturação boa e ele não está com nenhuma hemorragia grave, a gente se pergunta isso para avaliar o rebaixamento do nível de consciência. Foi realizada uma glicemia capilar, que esse paciente tiver em hipoglicemia, ele também pode fazer um rebaixamento do nível de consciência por conta da hipoglicemia, e a gente avalia qual a causa desse rebaixamento do nível de consciência. Então, quando ele entra na sala de emergência, a gente faz algumas perguntas para nós mesmos, para saber como fazer a condução adequada do caso desse paciente que deu entrada. Basicamente é isso, gente. Na emergência, quando o paciente grave chega, a gente avalia nível de consciência, e se o paciente, no caso, escala de Coma de Glasgow, paciente para avaliar o nível de consciência, se esse paciente está acordado, pergunta o que aconteceu, presta conforto, observa se ele está ventilando bem, vê os sinais vitais, administra medicamentos conforme a prescrição médica, e basicamente é isso, cuidar desse paciente quando ele chega na emergência. A gente vai falar um pouquinho da UTI, né, para saber como que deve ser uma UTI, porque o paciente não dá entrada, né, igual na emergência, que o paciente chega e a gente tem que avaliar. Na unidade de terapia intensiva, o paciente está ali internado e a gente tem por objetivo prestar atendimento a esses pacientes graves e de risco,
né, que eles precisam de uma assistência ininterrupta, eles têm que estar monitorizados a todo momento. E a gente tem que ver como que é mais ou menos essa questão de recursos humanos dentro da UTI. Então, a localização dentro do ambiente hospitalar. Essa UTI, ela deve ser uma área distinta do hospital, né? Com acesso controlado, porque não é qualquer pessoa que pode entrar na UTI. É até difícil para os acompanhantes entrarem na UTI, porque é um acesso muito restrito. É muito complicado, dentro da UTI tem vários cuidados, vários critérios. Então, o acesso é muito controlado, basicamente dos profissionais e acompanhantes, se houver visita, porque às vezes não tem. É um local que seja sem trânsito de pessoas, então é um local mais isolado, a UTI, que as pessoas não precisem estar passando por ali, né, para não ter que levar nada para esses pacientes que já estão em um risco grave, ali em um estado clínico grave, tá? Em relação à forma da unidade, os pacientes, esses pacientes devem ficar isolados de uma forma que tenha uma visualização direta ou indireta desses pacientes o tempo inteiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem. Ó, aqui é o posto de enfermagem, né? Aqui é onde na verdade, o posto de enfermagem é aqui, ó. Mas aqui é como se fosse onde os profissionais ficam para fazer prescrição, o médico fica aqui. E os profissionais, quando não estão fazendo nenhum atendimento, quando não estão no posto de enfermagem, eles ficam aqui nessa recepçãozinha. Tipo, ele é bem redondinha e os leitos eles ficam em torno dessa recepção aqui, que é onde os profissionais ficam sentados. Então, a unidade de terapia intensiva ela tem que ter essa forma para que todos os pacientes consigam ser vistos em todo momento do plantão. Porque esse paciente está monitorizado, tem aqui vários monitores. Então, se eu estou aqui, eu consigo ver se o parâmetro de sinais vitais desse paciente está bom, consigo ver o parâmetro desse paciente aqui, então consigo ver todos os pacientes que estão na unidade de terapia intensiva. Então, a forma dessa unidade deve ser assim. A equipe de enfermagem, ela deve ser possível, né, na forma da organização dessa unidade, que a equipe veja todos os pacientes, todos os monitores, para conseguir prestar assistência se tiver alguma intercorrência, se esse paciente parar, né. Os leitos, eles devem ser distantes, no mínimo 2 metros, aqui deve ter muito mais que 2 metros, mas no mínimo 2 metros de distância de um leito para outro. O posto de enfermagem deve ser instalado de forma a permitir observação visual direta ou eletrônica dos leitos. É a mesma coisa dessa recepçãozinha, o posto de enfermagem aqui. Quando você está preparando a medicação, você está no posto de enfermagem, você tem que conseguir ver todos os pacientes da UTI, né? É uma forma de segurança porque a gente está lidando com pacientes graves, pacientes de risco, então a gente tem que estar atento a todo momento. Eu tive a oportunidade de fazer meu supervisionado inteiro na UTI, então, assim, a gente tem que estar atento a todo momento, a equipe tem que estar muito atenta, porque o paciente, às vezes, ele para do nada. Uma vez eu fui coletar o exame de sangue desse paciente, ele estava no isolamento, eu coletando o exame de sangue do paciente, o paciente parou, absolutamente do nada, entendeu? E eu não vi, eu coletando o sangue, ia coletar, ia sair, não ia ver. Mas aí, como a equipe inteira fica aqui fora, eles conseguem ver quando os monitores os parâmetros começam a baixar, né? Até porque esses monitores também são muito barulhentos, então quando foge do parâmetro, eles começam a apitar já. Na verdade, a UTI o som da UTI é daqui desses monitores apitando, porque sempre, né, tem alguma coisa fora do parâmetro. Então é isso, a forma de unidade tem que ser assim, a equipe de enfermagem, toda a equipe de saúde tem que conseguir ver todos os leitos da UTI, tanto que as UTIs elas são pequenas, né, elas não têm muitos leitos, esses leitos têm que ser distantes um dos outros. Em relação aos recursos humanos, toda UTI ela funciona por 24 horas, então para que ela funcione 24 horas, ela tem que ter uma quantidade de equipe de saúde mínima, né? Para cada 10 leitos, tem que ter um médico. Então, no caso, se essa UTI for de 20 leitos, teriam que ter 2 médicos para cada 10 leitos. Um enfermeiro para cada
turno de trabalho, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos, então o técnico de enfermagem ele cuida de no máximo 2 pacientes na UTI, um fisioterapeuta e um funcionário de serviços diversos de secretária e um funcionário exclusivo para limpeza. Então, em relação aos recursos humanos, isso aqui, a gente está falando de uma UTI de pequeno porte, né? Uma UTI de 10 leitos. Então, a gente, basicamente, essa quantidade de profissionais que tem. Tem o nutricionista também, mas o nutricionista não fica na UTI, né? Ele fica no setor de nutrição, então ele visita a UTI. Tem o psicólogo também, mas o psicólogo geralmente faz atendimento de mais de um local, faz da UTI, faz da enfermaria. Então, os profissionais mesmo que ficam na UTI são esses aqui: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta, tá? Entenderam, gente? Vocês têm alguma dúvida aqui dessas últimas Eu coisas? tenho. Pode falar. No caso da UTI de 10 leitos, ficariam 5 técnicos e um enfermeiro e um médico, ou não? Isso. Isso, 10 leitos, é um médico, Sim, plantonista. Só que tem sim. porque tem os médicos que eles fazem visita. Às vezes tem o plantonista, que é o que está ali no plantão, e tem o médico que visita, que ele dá tipo é como se fosse um médico chefe. Ele dá uma passada ali, mas ele não fica, né? Tem o médico plantonista. Aí tem um enfermeiro Certo. e um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Então seriam 5 técnicos de enfermagem nessa UTI. A UTI que eu ficava, gente, não era um enfermeiro só, eram 2 enfermeiros, mas é porque lá eram 2 enfermeiros por algum motivo. Mas eram 10 leitos e eram 5 técnicos, eram 10 leitos, um médico plantonista, um médico visitante, é algo assim o nome. 2 enfermeiros e 5 técnicos, né? Então cada técnico ficava com 2 leitos e realmente um fisioterapeuta por turno. Certo, entendi. Obrigado. Nada. Professora, Oi. quanto a diferença entre UTI e CTI, É porque quais são as diferenças? basicamente a mesma coisa, porque é outro nome. A CTI é como se fosse um centro de terapia intensiva e a UTI é uma unidade de terapia intensiva, mas eu acho que ela está relacionada ao tamanho. Eu sei que o que muda é a semi-intensiva para a UTI. Semi-intensiva não. É semi-intensiva mesmo. Tem a semi-intensiva e a UTI, mas a UTI e CTI para mim são basicamente as mesmas coisas, só que um é um centro, acredito que está relacionado ao tamanho, e a UTI é uma unidade, né? É só aquela unidade ali de terapia intensiva e não um centro de terapia intensiva. Certo, tá bom. Em relação à orientação das visitas, a gente, que é a equipe de enfermagem, faz esse controle, né, com os pacientes, com os acompanhantes, a gente dá essas orientações quando vão entrar. Então, os visitantes isso no caso da UTI, né, porque o paciente é grave, a gente não pode tem que evitar ao máximo trazer micro-organismos de fora para invadir a UTI, invadir o organismo daquele paciente. Então, visitantes com qualquer tipo de doença infecciosa, eles não podem visitar. A gente realmente basta, se o paciente está com um quadro de infecção, né, um quadro viral, alguma coisa, se esse paciente for imunodeprimido, a gente não pode deixar esse acompanhante visitar esse paciente. Todo visitante deve ser supervisionado na lavagem das mãos prévias e posteriormente à visita. Sempre antes desse visitante entrar, ele tem um setorzinho, tem um banheirinho, uma pia para ele lavar essa mão, ele faz essa lavagem de mãos, a gente orienta a lavagem de mãos, porque não adianta ele lavar a mão de qualquer jeito também, porque do mesmo jeito vai levar micróbio para o paciente. A gente orienta e supervisiona essa lavagem prévia e posteriormente a visita, também para não levar nada, né, da UTI, porque dentro da UTI a gente tem vários pacientes com vários quadros diferentes, então também não levar esses micro-organismos para casa. Então a gente orienta a lavagem antes e posteriormente a visita. Crianças, elas não podem ser visitantes na UTI. Tem restrição do número de visitantes, geralmente é um por vez dentro da UTI, não fica um monte de gente porque já é um local de difícil acesso, então tem uma restrição.
É um acompanhante por vez. Aí o outro sai, aí o outro entra. E às vezes, no caso da UTI pediátrica, sempre fica, se a criança estiver consciente, fica um acompanhante 24 horas com a criança, né? Quando é criança. Então, se chegar o horário de visita, a gente pede para o acompanhante sair e para a visita entrar, porque não pode ficar 2 pessoas no leito, ou fica o acompanhante ou ficam as visitas. Então, o acompanhante sai para a visita conseguir entrar. Em relação aos cuidados desses pacientes graves, a gente tem que ter uma visão holística desse paciente, sinais vitais, conforto, aquilo que a gente já falou, avaliar o paciente como um todo, aspectos biopsicossociais. Tem que ter conhecimento de humanização, conhecimento de assistência a esses pacientes graves de urgência, de UTI, dentro desse cuidado, e tem que ter um comprometimento também com a equipe, com esse paciente, de estar comprometido em fazer uma boa assistência. Não é só chegar lá e fazer assistência de qualquer jeito. Eu trouxe um estudo de caso para vocês, para a gente ler, né? Eu vou falar sobre um paciente e eu quero que vocês falem o que pode ser feito, já levando em consideração a nossa visão holística, que a gente tem que olhar para o paciente no âmbito biopsicossocial. O que eu posso fazer para esse paciente aqui? Paciente PFS, ele tem 53 anos, é casado, foi vítima de AVC hemorrágico, está no 2º episódio, apresenta hemiplegia direita, então ele tem metade do corpo, né, parte direita do corpo toda paralisada, paciente acamado, consciente e responsivo. Só que ele está restrito ao leito, né, por conta da hemiplegia, mas ele está consciente e consegue responder. Apresentando afasia, que é a dificuldade de deglutição, não está conseguindo comer, né, portando, obviamente, né, a sonda nasogástrica aberta para alimentação, justamente por conta da afasia. Portando sonda vesical de demora para diurese, porque esse paciente está acamado, então ele não consegue se levantar, então foi necessário uma sondagem vesical. Está sob controle de balanço hídrico, porta um acesso venoso central do tipo intracate, submetido à oxigenação contínua em máscara de Venturi, vem apresentando episódios de diarreia há 3 dias. Em sua mesa de cabeceira, há revistas e uma bíblia. Eu não estou conseguindo ler esse último. Porque tá... Gente, alguém lê para mim. Seus filhos... Porque fica um negocinho na minha tela. Ah, tá. Seus filhos só os visitam 3 vezes na semana, pois trabalham durante o dia, e foi visto chorando 2 vezes. Isso, agora o que eu queria dar para tirar, agora que eu descobri que dá para tirar um negócio que fica. Então, gente, o que a gente pode fazer? Primeiro a gente tem que avaliar quais são, o que é um critério aqui desse paciente que está interferindo com o cuidado dele. O que está acontecendo com ele? Podem falar dentro do estudo de caso. Esse paciente tem risco de infecção? Gente. Vai, Luísa, fala bom. Esse paciente, ele Não, fala tu, macho. Ele tá com o quê? Com um episódio de diarreia há 3 dias. Se ele tá com diarreia, provavelmente ele tá com um problema onde? Na nutrição. Gastrointestinal. Isso, na nutrição. Ele tá em sonda nasogástrica. Então, a gente, como equipe de enfermagem, chega no plantão, o paciente me fala que tá há 3 dias com diarreia, gente, pelo amor de Deus. Não tem condição. Eu tenho que entender que tem alguma coisa de errada nessa dieta ou na manipulação dessa dieta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a manipulação dessa dieta. Tem que chamar o nutricionista, fala, olha, Nutri, tá acontecendo alguma coisa, porque esse paciente está com diarreia há 3 dias. Como é que essa dieta está sendo manipulada? Também conversar com a equipe, né? Com os técnicos que estão cuidando. O enfermeiro conversa, vê como está sendo manipulada essa dieta, como está sendo colocado, porque esse paciente está apresentando um quadro de diarreia, tem alguma coisa errada.
tá com infecção intestinal, tá acontecendo alguma coisa. Né, gente? O que mais que vocês conseguem ver? Nesse caso, eu acho que tem o apoio da equipe interdisciplinar, né? Como ele está com parte hemisfério do corpo sem funcionar, a gente tem que acionar fisioterapeuta, né? Para incentivar, né, a melhora e não deixar ele regredir. Isso mesmo. Nutricionista não, o fisioterapeuta entra com isso, porque se ele não está conseguindo mexer o membro, provavelmente esse membro vai atrofiar, né? Então a gente fala com o fisioterapeuta sobre essa hemiplegia direita e também para outra parte do corpo, né? Para não ficar, para a fisioterapia ser completa. O que mais que vocês conseguem ver? Lembrem do biopsicossocial. O que tem de errado com esse paciente? Sem ser só as queixas clínicas. Qual a queixa psicológica? A questão também as questões das visitas, da visita dos filhos, né, desse paciente que não consegue visitar ele frequentemente, e daí talvez a gente tem que acionar a psicóloga para estar avaliando o paciente. Acho que é isso. Isso. Esse paciente provavelmente está com um quadro bem deprimido, né? Ele está deprimido porque ele foi visto chorando. Se o paciente chora, tem alguma coisa de errado. Ou ele está com dor, ou ele está triste. Então a gente fala liga para a família. Na verdade, não é papel nosso, né? Quem faz isso é a assistente social. Mas a gente, se a família vier visitar, a gente pode falar, olha, fulano, o seu João estava tão triste, não deixe de vir não, manda alguém vir para visita, ver ele, entendeu? Se esses filhos eles não vêm, a gente aciona o... Meu Deus, como é que eu acabei de falar, gente? O psicólogo. Isso, o psicólogo também, e o assistente social. O psicólogo para conversar com esse paciente, com a família, e o assistente social para entrar em contato com esses familiares, né? Para falar o quadro do paciente, que ele está muito mal, que ele foi visto chorando 2 vezes, que ele está sentindo falta da família. E basicamente é isso, tá? Então é isso, gente. O que a gente pode fazer? Esse paciente tem risco de infecção, tá? Risco de infecção por conta do acesso venoso central, a sonda vesical de demora. E a gente, como técnico de enfermagem, na verdade, que vamos lá estar dando banho no leito, né? Ou seja, de aspersão, o que for, o nosso cuidado é redobrado em relação às sondas, né? Em relação à sonda e aos acessos venosos, vocês têm que terem essa atenção, né? Para não contaminar, principalmente acesso venoso central, porque vai direto para a circulação geral desse paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, vocês que vão dar o banho no leito, vão fazer medicação, então a gente tem que tomar cuidado, tá atento a sinais flogísticos daquele local. Então, assim, basicamente, é isso, esse estudo de caso é exatamente isso. Tem queixas psicológicas, queixas gástricas, potencial de infecção. E é isso, gente. Nossa aula de hoje era essa. É irônica essa frase final, né?